Olá, pessoal! Meu nome é Helenise Pereira, como vocês já me conhecem, sou professora de Biologia e estamos aqui na nossa última aula de Biologia dessa edição, né? Então, dessa edição do Intensivão 2021, então estamos na última aula de Biologia. E hoje aqui comigo estão a professora Camila e a professora Kátia, Química e Matemática. Por quê? Porque falta agora a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias e a Matemática. Então, nós fizemos aqui um comboio para auxiliar vocês, para ficar mais firmes ainda para fazer essa prova, certo? Então, hoje, aula número 17, Genética 7, nós preparamos um simulado das Ciências da Natureza e Matemática. Começando, então, com uma questão do Enem de 2020. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa coevolução, quando as duas espécies evoluem juntas, né, foi vantajosa por: letra A, reduzir a ação dos herbívoros. Letra B, reduzir a competição interespecífica. C, aumentar a variabilidade genética. D, aumentar a produção de grãos de pólen. Letra E, aumentar a independência da água para a reprodução. Então, para auxiliá-los a pensar nessa questão, para chegar numa resposta correta, primeiro vamos ver o conceito de angiospermas. Aqui nós temos um cladograma, né, com a filogenia das plantas, de maneira geral, as principais representantes de cada grupo. Ali, a mais ancestral, nós temos a alga verde, né, que pertence ao reino, então, dos protistas. Ali surge a característica dos embriões pluricelulares e as primeiras plantas com dois sexos, né, sexo masculino e feminino. Aí, então, surgiram as briófitas, que são os musgos, principalmente. As briófitas, então, elas não vão ter vasos condutores. As células da geração mais duradoras são haploides, são N. Lembrem da aula de genética. Então, por elas não ter vasos condutores, elas são bem pequenininhas, né? E elas precisam bastante de umidade, precisam bastante da água, né? Geralmente, quando chove ou quando nos muros que pega bastante água, né, um local que pega bastante água, geralmente tem musgo, né? O local seco ela não prospera, ela prospera mais em locais úmidos. Depois, então, surge, claro que é o acaso, aparecem os vasos condutores. Aí sim, as plantas evoluíram um pouco mais, puderam crescer um pouco mais e surgiram as pteridófitas, né, que são as samambaias, as avencas. Elas vão ter dutos para a condução de nutrientes e seiva, além de caule, um caule pequeno, claro, e as folhas maiores. Depois surgem as sementes. Até então, nas pteridófitas, nós temos os esporos, né, que fica embaixo da folha, umas bolinhas, a gente pode perceber na samambaia. Se vocês tiverem samambaia em casa, cuidem aí. Embaixo da folha tem como se tivesse umas bolinhas. Então, aqueles são os esporos, que são as estruturas de reprodução da planta. Depois das pteridófitas, então, vai surgir as sementes. Surgindo, então, as gimnospermas. As principais, então, representantes das gimnospermas são as araucárias, os pinheiros, que são plantas sem flor, com pólen e sementes. As sementes das gimnospermas são expostas. Depois, então, vai aparecer frutos e flores. Esses frutos e flores, então, vai originar as angiospermas, coloridas, lindas, maravilhosas, não que as outras não sejam, né? Mas as angiospermas que atraem tanto a nossa admiração, né, pelo colorido, quanto dos insetos,
e dos pássaros também. Né? Um exemplo aqui é a tulipa. São plantas com flores, frutos e sementes. Né? As sementes, então, das angiospermas são escondidinhas, geralmente está dentro do fruto, certo? Então, podemos ver que a partir das pteridófitas, nós temos as plantas vasculares, né, com os vasos condutores. Depois, a partir da gimnosperma, nós temos surge a característica das sementes, que também podem ser chamadas de espermatófitas. Então, relembrando aonde está, né, no mundo, aí, na evolução, as angiospermas, elas estão aqui. São as plantas mais recentes. Então, como é que funciona aí a reprodução das angiospermas? Acontece o quê? Deixa eu levantar aqui para mostrar aqui para vocês. Aqui dentro, então, dessa estrutura, no óvulo, vai ocorrer a reprodução, a meiose, porque o pólen ele vai penetrar esse espaço, o tubo polínico, e vai estar aqui, se localizar no ovário, formando aqui o óvulo. Aqui vai se desenvolver, então, o embrião, e vai dar origem, aqui o fruto, né, também, para a proteção desse embrião, e vai dar origem a uma semente, e a semente vai recomeçar o ciclo. Voltando, então, para a questão, para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por quê? Aqui, como agora já dei o spoiler, né? A resposta certa é aumentar a variabilidade genética. Então, eu vou fazer o contrário, vou explicar por que vai aumentar a variabilidade genética. Porque essa parte aqui, ó, o pólen, é a estrutura masculina da planta. Ela vai, então, penetrar a estrutura feminina da planta. Isso daqui vai ocorrer a variabilidade, porque nós temos um tipo de gene, é o da planta masculina, que vai misturar com a planta feminina. E isso vai ocorrer a grande variabilidade genética que tem as angiospermas. Tá? Então, reduzir a ação dos herbívoros não tem relação com a dos insetos, os animais que atuam na polinização, porque essa variabilidade o pólen indo da estrutura masculina para a feminina, quem vai levar, principalmente, é os insetos e os polinizadores, que eu vou falar mais adiante um pouquinho mais sobre isso. Reduzir a competição interespecífica, não é uma competição entre espécies, né, entre indivíduos da mesma espécie, não tem relação com competição. Aumentar a produção de grãos de pólen. Então, os insetos e os animais não vão ter essa participação no aumento da produção de pólen. E aumentar a dependência da água para a reprodução? Não. Por quê? Porque a água está lá nas briófitas, é importante para as briófitas, né, é importante para os musgos, lá, as pteridófitas, um pouco mais. Então, não tem relação com as angiospermas. Certo, gente? Deu para entender direitinho? Vamos para a próxima. Bom, uma questão de química. Como na prova do Enem, né, professora Camila e professora Kátia, não tem a professora Kátia até tem essa diferenciação, que é a matemática e suas tecnologias, né? O caderno. A prova é de matemática e suas tecnologias, né? Mas ela é recheada de conteúdos, né, de todas as áreas, com certeza. E na parte das ciências da natureza e suas tecnologias, não tem lá. Essa parte começou biologia, essa parte terminou e começou química e começou física, não tem essa diferenciação, né? Não divide. Então, tem que conhecer os conceitos para conseguir identificar, pelo menos, né? Só que muitas a gente não consegue identificar, né? Antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar da tua aula, tua última aula, né? Retribuindo essa contribuição que tu já fez para mim. E essa questão de 2020 diz o seguinte: uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. E aí aparecem 3 estruturas químicas, né? E já tem a biologia ali misturada, ó. Sim, a lagarta comendo, né, as folhas. A volatilidade desses óleos é decorrente do... Então, quando a gente fala de volatilidade, o conceito de volatilidade, a gente tem que lembrar que é a capacidade da substância, né, de se dissipar no ambiente, né? Muitas vezes deixar de ser sólida ou líquido e se tornar gasoso, né?
se transformar para o ambiente. Os óleos essenciais são os principais percussores, né? São os principais constituintes dos perfumes, né? Dos cosméticos, que tem esse aroma agradável, né? Que tem as essências, né? A essência de tal perfume. São oriundos dos óleos essenciais das plantas, né? Das flores, que a gente tem vários aí exemplos de óleos muito utilizados. Dos frutos, né? Como os óleos cítricos. E eles têm essa característica específica de dissipar, que é o que dá o aroma agradável ao perfume, né? Que a gente fica horas com o cheirinho do perfume. É essa capacidade de volatilizar do óleo essencial. Analisando as estruturas, tá? A gente vê ali que são compostos orgânicos, né? Quem deu uma olhadinha nas aulas de química orgânica, eu tenho 3 cadeias carbônicas abertas, né? Tem uma só que é mista. E ambos são hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São aquelas cadeias que apresentam somente carbono e hidrogênio. Ou seja, não tem um oxigênio, não tem um nitrogênio. Quando aparece só as barrinhas, é porque eu só tenho carbono e hidrogênio. É o que representa esses 2 elementos nessa estrutura, como apresentada nas 3 moléculas. Lembrando das propriedades físicas e químicas dos hidrocarbonetos, eles são apolares. Eu trouxe uma colinha para não esquecer de falar nada. Eles são apolares, né? Então, eles têm interação de polo, que é um tipo de ligação, né? De polo induzido, que é um tipo de ligação química que tem ali entre os hidrogênios e os carbonos. E essa característica, né, fala da volatilidade. Por quê? Quanto maior a minha volatilidade, ele está falando que os óleos são voláteis, então já está citando isso. Quanto maior a minha volatilidade, mais fraca a minha interação. Tá? Por quê? A interação que ele cita, né, a interação, ele até fala em algumas alternativas, né, dessas interações moleculares, né, é a capacidade de soltar. Se eu solto com facilidade, se dissipa a minha ligação e acaba dando essa característica volátil, né? Então, a volatilidade está extremamente ligada à fraca interação molecular. Porque ela é fraquinha, eu consigo soltar com facilidade. Qualquer movimento que eu faço nesse óleo, ele tem o cheirinho, né? Ele larga o cheirinho. Então, porque é fácil, é fraco. Então, o que representa, as alternativas a mais interessante ali seria a E, né? Fraca interação molecular. Mas, se a gente for descartar, eu gosto de descartar as opções, porque a gente sempre fica na dúvida entre uma ou duas ou todas, né? Os compostos orgânicos, eles são, sim, ligados por ligações covalentes. Ele fala elevado caráter covalente. Sim, eles são ligados por ligações covalentes. É uma das características dos compostos orgânicos, mas não influencia na volatilidade. Alta miscicidade em água. Ele não é miscível, né? Eu falei na minha última aula, inclusive, que os hidrocarbonetos, como eles são apolares, né? Eles não se dissolvem em água, porque a água é polar. Então, ele não mistura. Então, alta miscibilidade, que eu não vou conseguir falar, não é alternativa, não é. Baixa estabilidade química também não. E grande superfície de contato. Superfície de contato é a área que encosta mesmo, né? Bem, como está dizendo. Não é a alternativa, não é a questão, porque ali a capacidade de volatilizar realmente está na questão das ligações, da força da interação, né? Então, quanto mais fraca, maior vai ser a minha volatilidade do meu composto. A resposta é... O pessoal já se ligou em casa? Letra E. Não deixei voltar isso pronto. Errei a alternativa. Ficou suspense? Não, era isso mesmo. Próxima questão. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhes garantiram o sucesso adaptativo. Os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética, ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura desse grupo vegetal. Gente, eu trouxe bastante questões de plantas do reino plant, porque nas últimas provas do Enem caiu bastante essa parte de polinização.
Então, caiu em 2019, 2020, vocês vão ver que está bem recente essas questões. Então, como nas aulas do intensivão eu não abordei ainda de forma ampla e nem específica o reino plant, eu estou dando uma visão mais especial para elas hoje, tá? Então, para vocês verem que tudo vai girar em torno da polinização. Como o Enem dá essa ênfase para a polinização. Então, diante desse enunciado, qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal? Gente, essa está muito tranquila, muito fácil. Olha só, vou dar uma ênfase aqui para dar dica para vocês, ó. Os insetos contribuem para a manutenção e aumento da variabilidade genética, como a gente viu na primeira questão lá da biologia, ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo lá da planta feminina uma importante estrutura desse grupo vegetal das plantas. Qual estrutura que é transportada para o órgão reprodutivo da flor feminina? Qual? Será que é arquegônio? Letra A, que protege o embrião multicelular? Será que é a B, proto, que propaga vegetativamente as plantas? A professora Kátia já sabe a resposta. Letra C, o fruto que garante uma maior eficiência na dispersão? Letra D, grão de pólen que favorece a fecundação cruzada? Letra E, semente alada que favorece a dispersão aérea. O que vocês aí de casa acham? Ó, vou dar uma dica bem tranquila agora para vocês, que vocês vão matar a charada. Olha lá. Espera aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Estão vendo os insetos? Alguns pássaros também, eles vão atuar com essa responsabilidade aí. Vocês estão vendo a abelha no canto esquerdo ali, inferior? O que tem grudadinho nela? Ali acima também tem um inseto que está também cheio dessa estrutura. Ali no meio, bem no meio, lado direito também. Aí embaixo também, lado direito, tem essa estrutura também, está cheio. O que vocês acham? Vão pensando aí, deixa eu voltar um slide. Lembrando, então, o que é criptógamas e fanerógamas? As criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, relembrem. As fanerógamas, então, tem os vasos, né, condutores, sementes, que são as gimnospermas e angiospermas. Então, estamos falando das fanerógamas angiospermas, tá? Só para se situar aí, para vocês lembrar. Já sabem a resposta? Ó, só para dar mais uma dica para quem não caiu a ficha ainda. Sem a polinização, não tem vida. Na maioria dos casos, o pólen é levado de uma flor para outra, através de quem? Ali tem uma abelhinha, a abelhinha é a mais famosa, né? Mas tem vários insetos que fazem isso. A abelhinha é uma das principais. Além dos insetos, aves, humanos e até o vento, pode polinizar. Ali nós vemos uma flor lado esquerdo masculina, lado direito feminina. A maior parte das flores apresenta as partes femininas e masculinas na mesma flor. Elas são hermafroditas. Mais uma dica. Então, já sabem? Quem não sabe ainda, mais uma dica. Abelhas sem ferrão são os polinizadores principais. Eu estou fazendo uma propaganda aí da polinização, né? São os polinizadores principais de 90% das árvores brasileiras. São cerca de 300 espécies nativas. A gente não é só aquelas abelhinhas amarelas e pretas que a gente está acostumado. São cerca de 300 espécies nativas. São muitas espécies de abelhas. As principais são jataí, mandaçaia, uruçu, iraí, mandaguari, tubuna, arapuá. São muitas espécies. Essas são as principais. Mais uma vez, a importância das abelhas, principalmente, né, na polinização, nas culturas de interesse agrícola, na nossa alimentação. Cerca de 100%, então, da produção de maracujá está associada à polinização de abelhas. Acerola, 100%. Então, sem as abelhas, não temos maracujá, não temos acerola, não temos abóbora, não temos melancia, não temos melão, não temos
amêndoas, castanhas. 90% então da produção do crescimento de maçã está associada à polinização. Girassol, 60%, goiaba, 50%, abacate, 40%, café, 35%. Vocês que gostam de café, ó, cafezinho, e 35% do café é por causa das abelhas, dos polinizadores. Laranja, 30% e algodão, 20%. Isso é uma média, né? A matemática aí, isso é uma média. Então, aqui embaixo, eu acho que repete algumas coisas lá de cima, né? Vai variar essa porcentagem, só acrescenta, então, o mirtilo, 90%, e a soja, 5%. E agora? Agora ficou certeiro, né? Eu até já falei, se vocês prestaram bem atenção, até já falei a resposta. Grão de pólen, né? Que os insetos estavam todos cheios de grão de pólen. Deixa eu mostrar para vocês esse pólen. Eu trouxe umas convidadas também que não foram citadas até agora, mas agora eu estou citando elas. As flores lindas, maravilhosas, esse pedacinho. Eu cortei elas pelo bem da ciência, para mostrar para vocês aqui, por uma boa causa. Eu não gosto de fazer isso, mas eu trouxe elas para mostrar para vocês. O pólen, então, ele vai estar aqui, ó, nessa estrutura. Essa aqui é uma planta dioica, né, que tem tanto a estrutura feminina quanto masculina. Depois eu vou mostrar melhor para vocês de novo. Então, o pólen está aqui, ó. Daí vem o inseto, vem o passarinho, vai se sujar todo, né, de pólen, vai ficar com essas estruturas no seu corpo e vai levar para outra planta para ocorrer a polinização. Tá? Então, aí ocorre a variabilidade genética, toda essa variabilidade que a gente vê das plantas, tá? Essa parte aqui, ó, que vai ter o pólen. Certo? Então, acertaram, parabéns. Vamos para a próxima questão. Agora nós vemos matemática. Vamos lá, então. Dá tempo, professora Kátia? Ou quer deixar para o próximo bloco? Podemos, o que sabe, podemos fazer o intervalo e depois a gente volta. Isso daí tu fala com tranquilidade, né? Tá bem, então tá Então ótimo. vamos ver matemática no próximo bloco. Até mais. Voltamos para o nosso segundo bloco da aula interdisciplinar, Biologia, nas Ciências da Natureza, junto com Química e Matemática. Estamos fazendo um simulado, porque está bem pertinho, né, da data da prova, aí das Ciências da Natureza e da Matemática, então estamos dando mais uma força, aí, mais uma fixada nos exercícios, para vocês ficar bem mais tranquilo aí no dia da prova. A professora Kátia, então, estava começando a nos explicar sobre uma questão de matemática. Professora Kátia. Então, pessoal, vamos lá então para uma questão do Enem de 2020, né, bem recente. Uma questão que vai trazer aí uma interpretação de gráficos. A gente falou bastante sobre gráficos neste último bloco de estatística e probabilidade. Falamos muito sobre gráficos nas participações das aulas de biologia, de química, né? Porque os gráficos eles nos trazem uma outra forma de linguagem, né? Então é importante que a gente não tenha medo, né? Não dispare desses gráficos quando a gente vê isso na prova. Então vejam essa questão. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Gente, então, aqui está, né, o nosso início, né, a nossa estratégia sendo elaborada na nossa mente. Porque nesta frase está escrito, quanto maior for a razão, o que é uma razão? Uma divisão entre o quê?
o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Onde estão essas informações? São 2 gráficos. Um gráfico traz as peças produzidas, né, e o segundo gráfico traz as horas trabalhadas. Então, vocês vão ter que fazer essa comparação pelos dias. Por quê? Ambos os gráficos, eu vou trocar a tela para ficar melhor, ambos os gráficos trazem os 5 dias, certo? O gráfico de cima, o primeiro, tem ali as peças produzidas. O segundo gráfico, as horas trabalhadas. Então, qual foi o dia, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Qual é a metodologia mais eficiente? Olha lá. Quanto maior a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, maior a eficiência. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a razão, a gente tem que fazer a divisão entre o número de peças e as horas trabalhadas. Tá? Então, é isso que a gente vai organizar. Claro que eu já trouxe, né, ali tudo resolvidinho, porque a gente precisa né, também de tempo para vocês assimilarem a ideia da questão, né? Porque hoje já não é mais o momento de explicar como é que divide 800 por 4, né? Eu acho que a gente chegou nesse último dia, a gente já sabe como dividir 800 por 4, certo? Mas a ideia da questão de como é para fazer. Então, lá, dia 1, pelo gráfico, 800 peças foram produzidas. Em quantas horas? Pelo gráfico, em 4 horas. 800 dividido por 4, 200. Segundo dia, eu tenho lá, são 1.000 peças, vejam que faltou ali trocar para dia 2, né? Então, são 1.000 peças divididas por 8 horas, 125. No dia 3, pelo gráfico, 1.100 peças, quantas horas trabalhadas? 5. Dia 4, 1.800 peças, em quantas horas? 9, 200 de novo. No dia 5, o último dia, 1.400 peças, em 10 horas, 140. O que a gente quer? A gente quer saber qual foi o dia mais eficiente, né? Quando é que isso aconteceu. Então, quando a maior razão é a maior eficiência. Ou seja, quando eu tenho ali o maior resultado, que é no terceiro dia, né, com 1.100 peças produzidas em 5 horas, 220. Então, está ali que a metodologia que foi mais eficiente foi a metodologia feita no terceiro dia de trabalho. Então, uma questão que eu considero que de nível fácil, tá? Ela não tem muita coisa para ser feita, a não ser a interpretação do gráfico e a divisão simples. Tá? Então, acho que uma questão boa aí, eu diria. Nem doeu, né? Tem gente que não olha doeu. Gráfico e já até pula a questão. Não, é que, na verdade, ela é uma questão de cálculo, né? Então, quando tu tem o domínio, né, da tabuada, eu vou usar essa palavra que as pessoas fogem, mas é isso mesmo. Se tu domina a tabuada, tu faz um cálculo muito rápido, né? E esses cálculos aí são feitos pelo domínio desta tabuada. Certo. Então, a próxima questão parece biologia, né? Às vezes tem alguns outros temas, como a gente estava comentando, né? Que é tudo misturado. Que bom isso, né? Então, durante o Enem 2019, durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes, né? Nós temos vários ambientes aí, aquáticos, terrestres, vários tipos de ambientes temos as plantas. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Temos o número 1, a legenda, né? Embriões protegidos no gametófito. Essa característica surgiu, então, ali bem na alga verde ancestral. Depois, mais ou menos a 430, mais ou menos, milhões de anos atrás, surgiu, então, os tecidos condutores verdadeiros. Depois, ali, mais ou menos, 310 milhões de anos atrás, mais ou menos, surgiu a formação de tubo polínico. Depois, mais recente, surgiram a polinização pelo vento, número 4, e número 5, produção de frutos.
Tá, então, nós vemos aqui um exemplo, né, das hepáticas, lá as primeiras, uma das primeiras. Depois antóceros, os musgos, que são as briófitas, as licófitas, as pteridófitas, aí foi vindo em ordem evolutiva. E, por último, mais recente, as gimnospermas e angiospermas. Vou meter meu pitaco nessa tua questão. Por favor. Na questão de que vocês observarem que nada mais é que um gráfico. Outro gráfico. Né? Que tem ali, no caso, uma redução, né? Ele está vindo para o zero, no sentido de que eu estou fazendo como é que eu chamo? Uma linha do tempo. Isso. Perfeito? Então, numa linha do tempo até chegar nos dias de hoje, né? Sendo ali os mais próximos aos dias de hoje, as angiospermas. Né? Isso, então, é uma leitura de gráfico. Tu tem uma legenda, né? Tu tem no teu eixo X aí tu tem os milhões de anos, né? E no teu eixo Y tu tem a época em que elas nasceram, né? Trazendo lá os tipos de plantas, né? Então já gostei da questão. Já teve a tua simpatia. Então, novamente aí o gráfico, né? Para vocês poderem visualizar melhor. Então, a questão é a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número 1, 2, 3, 4 ou 5. Como assim conquista definitiva do ambiente terrestre? Elas não eram terrestres? Não, as primeiras plantas então que surgiram foram lá os protistas, né, os protistas, as algas, as mais ancestrais. Então, elas eram predominantemente aquáticas. Então, nós vamos ver um pouquinho do exemplo dessas plantas mais ancestrais. Então, aqui nessa árvore filogenética, né, nós temos as cianobactérias, as protozoário biflagelado, lá que deram origem a toda essa diversidade. As plantas verdes, que as algas vermelhas, bem mais distantes, né, dos dias atuais. Depois foi evoluindo plantas terrestres, vasculares, até as plantas com sementes que a gente vê nos dias de hoje. Agora, exemplo de cada grupo. Nós temos aí um exemplo de alga, né, que foram as percursoras, então, das plantas. Tá? Essa alga é do gênero das algas verdes. Ela é predominantemente aquática, ela precisa da água, então, para se multiplicar e para se desenvolver. Depois, então, nós temos as briófitas aqui acompanhando a árvore, que são os musgos, né, principalmente. Então, os musgos também vão precisar da água, por razão disso, eles vão se desenvolver em ambientes úmidos, principalmente úmidos, vão precisar da água, então vai ter essa dependência da água. Depois nós vamos ter as pteridófitas, as samambaias, as avencas, elas vão precisar da água para a sua reprodução, né? Porque não tem lá os polinizadores que vão fazer esse cruzamento dos gametas lá, masculino e feminino. Ela vai precisar do vento, ela vai precisar da água, ela vai precisar de fatores, né, naturais para ocorrer essa reprodução. Então, aí ela ainda precisa da água. Aqui nós já vemos, né, nessa parte aqui, as gimnospermas, os pinheiros e as araucárias, principalmente. E aqui, então, as angiospermas. Aqui, então, elas vão precisar da água a nível de nutriente, mas para reproduzir, elas vão ter os polinizadores, os insetos, né, os pássaros. Então, a partir daqui, tem esse ambiente terrestre conquistado. Então, qual é a parte das angiospermas e gimnospermas que aparece essa característica? Aqui, ó, aparece a característica número 3, que é a formação de tubo polínico. Daqui para cá, ó, que vem esses número 1, aqui ainda é ambiente aquático, ó, aqui ainda é ambiente aquático. Aqui que vão surgir as gimnospermas e as angiospermas já está o dominado ambiente terrestre. Então, qual o número que simboliza, que representa isso? É o número 3, que é a letra C. Próxima questão. Voltamos, então, para a outra questão do Enem, né? O Enem de 2020, ele estava
Eu considerei assim, um Enem bem bom de fazer, sabe? Nas questões de matemática, ele não estava um Enem difícil, né, no nível de matemática. Claro que a gente sabe que toda a prova do Enem tem questões difíceis, né? E dependendo por onde tu começa a fazer a prova, tu vai estar mais cansado e vai achar um grau maior de dificuldade também, né? Então, Qual a tua dica? Começar pelos mais difíceis, mais fáceis ou na sequência? a minha dica é começar pelo mais fácil, ou seja, tu tem que saber, né? Se tu já sabe, já faz, né? Se tu tá achando assim, ó, pelo amor de Deus, eu não sei nada disso, marca ali com um asterisco para voltar depois, né? E passa para outra questão para tu ver, né? Porque existem, né, no meu ponto de vista, tu tem lá a questão de nível fácil, que é aquela que tu bateu o olho, tu sabe que tu vai fazer, beleza? Aí tu tem a questão de nível médio, que é aquela que tu, eu sei fazer, mas eu tenho que calcular, né? Eu preciso Isso tem buscar química alguma também, coisa. né? Que essas de Eu acho cálculo. que Tem todas, sim, né, na todas. verdade, Sim, né, tem esse- umas que só olhando na interpretação, uma palavra ali tu já consegue responder. Outras tu tem que evoluir cálculos, que pode levar bastante tempo. Então, eu também acho que tem que deixar mais para o fim, até para ficar mais tranquilo, né? Porque, e aí também assim, eu tenho uma coisa que é a correção da prova do Enem, né? A correção da prova do Enem, ela é uma prova que usa o TRI, né? Isso é importante também da gente falar. O que isso quer dizer? Eles fazem um cruzamento de dados que, se tu acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil, tu vai ser prejudicado. Né? Por quê? Porque, pelo cruzamento desses dados na correção, por este processo do TRI, resolver uma questão difícil, né, não é o que seria hábito. Né? Então, era mais fácil tu errar do que tu acertar. E se é o contrário que ocorre, na hora de fazer lá a média das questões que tu acertou, baixa a tua média. Pode ser interpretado como chute. É, como a pessoa caracteriza não- chute, Exatamente, né? caracteriza chute. Então, por isso que eu digo, faz aquilo que tu tem certeza, né, nessas questões de nível fácil, e aí, então, eu digo assim, o que é fácil? Aquela que tu bateu o olho, tem pouca coisa para fazer, é fácil. Questão de nível médio, bateu o olho, né, tem pouca coisa para fazer, é de nível médio. Questão de nível difícil, bateu o olho, tem que interpretar, tem que calcular, tem que fazer inter-relações, é a questão de nível difícil. Porque também tem o tempo, né? E Porque tem o tempo. quanto mais se aproxima do horário, mais nervoso a pessoa fica, mais nervosa. Sim, a pessoa, a gente é solidário, eu acho, com essa situação que é o Enem, que é tu fazer esse monte de questão em pouco tempo, né? Então, a gente sabe que isso é humanamente desgastante, Sim. né? E eu diria assim, se tu quer fazer uma boa prova do Enem, chega a ser humanamente impossível que tu faça tudo no tempo que tu tem para fazer, né? Tu deveria ter um conhecimento assim, meu Deus, deveria já estar formado para tu terminar essa prova. E do olhe Enem lá. com tudo. E olhe lá, exatamente. Porque quantas e quantas vezes comigo ocorre de ter que pesquisar para fazer? Não é uma vez, gente. Inúmeras vezes. Porque E a gente nós- tem que buscar o que a gente aprendeu, né? Isso. E a gente acaba se formando em uma área. Né? Tem tantas áreas ali. Então, mesmo que tu seja especialista em matemática, tu vai ter dificuldade em outra área. Então, o aluno tem que ser especialista em todas as áreas. Tem que ser. É pouco tempo, é muita coisa. Realmente, tem que tentar ir para as mais fáceis, até para não ficar muito nervoso, né? E tem o fator da interpretação, que vai demandar um tempo também, né? De tu parar e Leitura, pensar. né? Ela é uma prova que, basicamente, tu tem que ler. Sim. Vou passar aqui para nós, então, essa questão, tá? Começando ali, então, né, entender o que significa. Aqui a Camila vai estar bem feliz, ó, porque eu fico tão feliz quando eu vejo a matemática em tudo, e agora a Camila vem me dizer que ela também fica super feliz que vê química em tudo, né, Camila? Essa aí é de química para mim. Eu teria pronto. optado. Para mim, ela é de química, mas tudo bem, vamos lá. O que Ainda tá bem que fazendo está- em matemática? Ainda bem que está na mesma prova do mesmo dia, na verdade. né? Mas tem biologia também. Vou me meter no vendo? assunto aí. Tá vendo? É isso aí. Então, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Esse carbono 14 é a radiação, né? Metade do quê?
Da radiação. Da radiação. Que ele emite, Física, né? química. Da metade da radiação que ele emite. Que ele Exato, emite. exato. Que vai cair pela metade da concentração de radiação. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado, né? Então, é uma fórmula matemática ali para a gente trabalhar. Essa fórmula matemática traz um Q, né, que é uma quantidade de carbono 14, né, que está sendo medida em quê? Em função do tempo, que é o Tzinho, aquele que aparece ali na fórmula. Tá? Então, é isso que corresponde às letrinhas, né, da fórmula, que é importante quando tu pega a questão e que tu pega uma fórmula, tu tem que saber assim, o que significam essas letras. Né? E ela vai estar ali escrito o que isso significa. Né? Então, um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. E aí, na tabela, né, tem uma tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, tem um gráfico aí comparativo. Né? Então, está ali o fóssil, né, a quantidade de carbono 14 colocada, então são 5 fósseis, né? E o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi qual? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que substituir aqueles valores, né, da quantidade de carbono 14 que está na tabela de cada um dos fósseis. Então, ela é uma questão, gente, que envolve muito cálculo. Porque quando eu vou substituir esses valores, né, que eu vou pegar para fazer essa substituição, vai aparecer aqui conteúdos de matemática de função exponencial, né, porque aquele Tzinho está num expoente. Né, então, eu vou ter que igualar as bases da equação para poder trabalhar. Né. Ele deu uma desconfigurada nos cálculos ali, né? Nos cálculos não, na verdade, na estrutura que foi colocada. Né. Mas, enfim, qual é a dica de fazer? Né? Cada um deles tu vai substituir. Eu tenho ali o 32, que é a quantidade, né, final, ali, a quantidade de fóssil encontrada de carbono 14 encontrada nesse fóssil, e a quantidade que ele tinha no início, que era 128. Né? Então, organizando esses dados e fazendo a matemática que passa para o outro lado, dividindo quem está multiplicando, né, eu vou chegar num finalzinho onde esse tempo de vida dele vai ser de 2 vezes 5.730. Por que eu deixei 2 vezes 5.730? Porque a informação dos 5.730 é importante, que é a idade, né? Que é essa quantidade de carbono, é o tempo dele. Tá? Então, são 2 vezes essa quantidade. E todos os cálculos eu não finalizei, porque se no primeiro fóssil deu 2 vezes, no segundo fóssil deu 5 vezes, tá? Os 5.730. No terceiro fóssil, 3 vezes. No quarto fóssil, 2 vezes de novo. Tá? E no quinto fóssil, 4 vezes. O que a gente está procurando? Né? A gente está procurando ali o fóssil mais antigo. Qual é o fóssil mais antigo? Aquele que tem maior quantidade daqueles 5.730 que foi colocado lá no início da questão. Então, quando ele apresenta 2 vezes os 5.730, ele é o fóssil mais novo, mais recente. Pode falar, Camila. Tua resolução. A Camila vai lá para lá de química, vai dar bem mais fácil agora, porque não vai ter cálculo. Eu acho que tu complicou um pouquinho. Vamos lá. Volta para a tabela. Volta para a tabela. Então, essa aí, tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Ali tem o em vida, né? Em vida. A primeira. Exato. E segundo, o que eles encontraram, certo? Certo. O tempo de meia-vida é exatamente a metade da concentração naquele tempo, 5.000 ali que ele já te deu como um parâmetro, né? Ele deu o tempo de meia-vida do carbono. Então, 128 eu vou dividir por 2 e encontrar um valor, e aí eu vou dividir por 2 de novo até chegar no valor que ele foi encontrado. Dividiu 2 vezes. Sim, porque meia-vida é meia concentração. Então, a cada meia-vida eu tenho 5.730 anos. Perfeito. Então, eu divido por 2, encontrei 82. Se eu dividir 2 vezes para encontrar o valor que eles encontraram na idade, eu sei que foram 2 tempos de meia-vida. Perfeito. 2 tempos de meia-vida, foi o que tu encontrou. Foi o que eu encontrei. Mesma coisa, 256, eu vou dividindo por 2, claro que Até tem achar uma o 8. dificuldade, até achar o 8. Conto quantas vezes eu dividi por 2
E sei quantos tempos de minha vida. Deu 5, né? Não? O Fóssil 2? 3, acho. Não, Deu não. 5, que Deu é o mais 5, antigo, é o mais na antigo. É uma proporção, na verdade, né? Porque a gente vê que realmente ele é o que tem um dos maiores valores, ele não é o maior valor, mas que tem o menor valor encontrado, né? 8. Isso. Então a gente já saberia, né? Que Bom, ele tem menos então, tempo. se eu seguir essa tua lógica, eu não precisaria de nenhum cálculo. Não. Porque nenhum Não cálculo. precisa... não lembrei de fórmula, Uhum. não lembro fórmula, mas eu sei o conceito de tempo de minha vida. Perfeito. Que é metade, o valor da metade da minha concentração, né? Quanto que eu cheguei, em quantos anos eu cheguei na metade da minha concentração, que seria em vida? É o tempo de minha vida. Perfeito. Então é só dividir por 2, ver quantas vezes eu dividi por 2, daí entra. Claro que Sim. entra matemática, mas. Mas ali, na verdade. Mas nenhum divisão deles... por 2 todo mundo sabe. Exato, a divisão por 2 todo mundo sabe. A questão ali é que nenhum deles precisaria tu aplicar a fórmula dada. Não. Mas foi dado fórmula na questão? Na questão. Mas Na é só para questão. complicar. Olha lá, tá lá a Só nossa pra- fórmula. Ó. Não, achei que tu tinha fornecido. Não, eu não forneci mas, nada. mas aqui muitas questões de química não é fornecido fórmula. Então, tu tem que tentar achar um raciocínio mais fácil, porque a gente não vai lembrar a fórmula da concentração, a gente não vai lembrar a fórmula da minha vida. E ele dificilmente aparece fórmula, até me surpreendeu. Então, tem que lembrar o conceito. O conceito de tempo de meia-vida é Metade metade da vida. da concentração naquele tempo. Tu vai dividindo por 2 e conta. Perfeito. Eu achei assim uma lógica bem boa de pensar sobre isso. Eu gostei, tá? Mas eu não começaria por aí nunca na minha cabeça de matemática. Eu ia pegar aquela fórmula de matemática e ia usar. Mas não os vou nem falar matemáticos- da minha cabeça de os- biologia. Tá? Mas, enfim, gostei da ideia. Eu acho que agora, a partir de hoje, eu vou usar o conceito de meia-vida sempre. Mas, enfim, dá para fazer só pela tabela ali, fazendo essas divisões, né, tranquilamente. Mas aí, claro, tem que conhecer o conceito, né? Tem Sim. que ter esse que é de química. Que é de química, Que é não de é de química. física, não é de E matemática. tem que saber, sim, interpretar a tabela, enfim, assim como um gráfico, né? Ele é uma representação visual ali para conseguir juntar vários resultados. Mas se nós partirmos do princípio de que esse aluno, né, que você que está em casa, sabe o conceito de meia-vida, Sim. porque ele assistiu teve às em aulas de aula, química. teve participação do professor Maurício de Física e o professor Clênio de História. Foi uma aula fantástica. Então- Teve até música, vale a pena dar uma olhadinha. Então, é certo que ele vai ter, né, por esse lado aí para seguir na questão. Já tem essas né? opções. Tem essas opções, mas eu dei o meu recado no sentido de que aonde tu encontrou a maior concentração, né, foi onde esse tempo aí foi o maior, logo ele vai te indicar, né, que ele é o fóssil mais velho, o fóssil mais antigo, comprovadamente. Ele teve mais ciclos de meia-vida. Ciclos de meia-vida, 5 ciclos. Chegaram na resposta correta, é o que conta. Sim, mas isso é importante a gente Eu falar. achei muito bom, Camila, Porque adorei. cada um tem um método, a gente sabe disso, né? De método de estudo, método de resolução. E não existe somente um jeito que vai dar E certo. a gente falou isso, né, eu principalmente falei muito isso nas aulas de matemática, que cada um que está nos assistindo vai escolher a sua estratégia. Por quê? Porque vai escolher a estratégia que melhor se adapta ao seu estilo de estudo de vida. Né? Apesar de ser umas ciências exatas, e a química, assim como a matemática, é exata, não existe só um meio de chegar no resultado. Né? O resultado foi o mesmo, ele é exato. Lógico, exato. Mas o método que a gente acha ali para resolver, cada um tem o seu, né? Por isso que é importante a gente estudar, né? Todo mundo estudar. E não pegar só a resolução dos outros, né? A gente Com tem que certeza. se concentrar e resolver essas próprias questões, porque a gente tem um método de resolução pensar. ali, um método de pensar, raciocínio lógico, né? Que é diferente de cada um. Cada um tem a sua estratégia. E vocês que estão assistindo aí podem ter a sua estratégia também. Eu não faço assim, não faço assado, eu faço de outra forma. Conseguiu fazer? Tá fácil para ti? Beleza, segue, bora, né? Partiu passar. É isso aí. Então, a próxima. Vamos ver se dá tempo? Será? Acho que não dá tempo, não. Ia ficar muito apertadinho. Gente, eu quero agradecer, né, nessa última aula, prometo, não vou chorar. Essa última, como boa canceriana, não chorarei. Então, gente, quero agradecer a SEDUC, a TVE, a 28ª Coordenadoria. Quero agradecer as professoras que me auxiliaram ao longo desse processo, os professores também, os meus colegas.
Só agradecimento agora, né? O pessoal aqui da TVE teve todo o carinho, toda a paciência para nos ensinar também bastante, porque nós somos professores de sala de aula, né? Não somos professores aqui de frente da televisão. Foi um desafio para cada um de nós, para mim especificamente. Quero agradecer a vocês, porque sem vocês nada disso seria possível, né? E também vocês são a nossa força maior, o nosso, como é que eu posso dizer? A nossa força de lutar e de esperançar também. Tá? Quero agradecer às intérpretes. Vem cá, Lu! Vem cá, Lu! As intérpretes, a Suzana, que está ali no cantinho, a Lu, a Luciana, que está aqui também. O professor Douglas está aqui no estúdio. Vem cá, professor Douglas. Vamos nos despedir. Professor Douglas. Vem, Rita! A Rita está aqui da SEDUC, representando a SEDUC, também a SEDUC sempre apoiando a gente. Agradeço a todos vocês. Opa, caiu aqui, me empolguei. Veja já. O Gabriel também faz todo o link com a SEDUC, com aqui o programa do Pré-ENEM. Com lanche. Trazendo lanche, café para nós, auxiliando toda a parte burocrática, democrática. Gente, um forte abraço, fiquem bem, ó. Energias positivas para vocês e vai dar tudo certo, tá? Vocês já são vencedores. Partiu passar. Partiu passar. Como é que é?